ter um entendimento. Mas ao momento que nós formos evoluindo espiritualmente, nós vamos entendendo o que é o Pai e o que é o céu, né? O que vai ser o universo. Então vamos começar com o texto. Eita, você de novo aqui. Deve sair, espero, né? Agora cadê o meu X? Achei. Agora sim, vamos lá. Vamos à luz, então. Não tem problema. Vamos à luz. Então nós vimos os dois textos, que é Mateus e o outro que é de Lucas. São de Lucas. E quando a gente faz o estudo, a gente tem que pegar todas as informações para ir traçando, cruzando os ditados, as formas que eles trazem, para que a gente possa ir deduzindo. Então nós vimos que Mateus fala assim: portanto orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então nós já trabalhamos essa parte, o que significa o Pai nosso, né? O que significa no caso o céu, venha o teu reino, nós falamos também do reino, faça a sua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso, dá-nos o pão de cada dia. Também trabalhamos o que era o pão, né? As nossas necessidades. E nesse momento aí, ele sai do material, tá? Para entrar no espiritual. Mesma coisa. E Lucas, que ele também fala: Pai santificado seja o teu reino, pão nosso, sobre a vontade, perdoa-nos os nossos erros. Então eles têm algumas diferenças, e é isso que nós vamos começar aqui. Então vamos começar logo destacando que o que nós vamos trabalhar agora: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E Lucas, ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Então vamos colocar a primeira coisa: o que é perdoar? Né? A gente fala muito, mas o que vem a ser o perdão? O que é perdoar? Qual o ato? O que significa isso para nós? Por que eu peço perdão ou dou perdão? O que acontece para que eu possa perdoar ou pedir o perdão? Não há algum argumento, algum comprometimento negativo entre as pessoas? Sim. Liberdade, te liberte de mim e vice-versa. Isso. Alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, todas as vezes que eu falar em perdoar, eu fiz alguma coisa, entre aspas, errada, equivocada, né? Pode ser uma injúria, pode ser uma ofensa. Então, para perdoar, eu tenho que ter esta prova. É esquecer, as agressões, ofensas dos que fomos vítimas. Então, nesse momento, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo, né, que machuca o meu orgulho, a minha vaidade, e esquecer. Por isso que nós falamos que é muito difícil perdoar. Porque eu tenho que fazer isso aqui, esquecer. Ou seja, aquilo não aconteceu. Sim, mas no momento que você começa a perdoar, você entende-se aí que você está também compreendendo uma situação. Está ok? Sim, mas por exemplo, hoje nós sabemos que temos aquelas pessoas que tentam já ter uma vida mais reta e aquelas erradas. Não vamos entrar aqui na questão que pode ter sido coisa do passado. Eu estou falando neste momento, né? Na nossa vida de relação. Quantas vezes nós criamos atritos sem necessidade? Aí pode entrar por essa parte do compreender, né? Mas quando falamos esquecer, é realmente você não passar mais aquilo pela sua cabeça e ficar remoendo, como nós fazemos. Então esquecer as agressões, ofensas dos que fomos vítimas. Isso é o principal. Por quê? Né? Que a gente de que fomos vítimas. Por que isso? Porque isso me traz o quê? Ressentimento, me traz ódio, me traz
vontade de vingar. Então são essas coisas que nós temos que parar. Então é apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Isso é que eu tenho que buscar sempre. É isso é que eu tenho que fazer. Ah, é muito difícil. Aí nós podemos começar por esse passo. Eu começo a compreender, eu começo a desculpar. Então são caminhos alternativos que nós buscamos na nossa trajetória para poder levar isso. Novamente o texto que a gente vai sempre colocar, e aqui eu já fiz coloquei Mateus e depois coloco Lucas. Então, o que são as nossas dívidas e os nossos pecados? O que eu posso falar assim? Ah, isso é uma dívida minha, isso é um pecado. O que é poder, que a gente entende com isso? Considerando que pecado, como nós entendemos, ele não existe. Tá? Então vamos lá, aqui, as nossas dívidas e os nossos erros. Então olha só, a gente já está num caminho melhor. Isso, olha, então vamos colocar, já que você falou, vamos colocar. Cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa que fazemos e uma dívida que contraímos, e que cedo ou tarde teremos que saldar. Então, por isso é que é importante, né, eu saber perdoar. Porque eu só vou receber o perdão, porque eu também erro na mesma medida. Não? Tem uma passagem muito interessante de um devedor, né, que Jesus conta, que ele devia a uma pessoa, ao rei, uma fortuna. O rei perdoou ele a fortuna. Quando ele sai na rua, ele encontra um camarada que vive uma migalha, uma miséria. Ele manda o cara para a cadeia. Então é isso que nós temos que ter. A relação da minha desculpa, do meu perdão, ele vai ser proporcional. Se eu não sei perdoar, como é que eu vou pedir perdão? Eu tenho que saber primeiro perdoar. Então, as nossas dívidas, os nossos erros, infrações à lei divina. E tem essa outra coisa que é muito interessante aqui também, ó. São as nossas imperfeições. Por que eu erro contra a lei divina? Porque eu ainda sou imperfeito. Aí entra o problema que você falou do conhecimento. Quando eu começo a conhecer as minhas imperfeições, eu já começo a me policiar para não fazer isso aqui. Não é que eu vá engolir sapos, não, mas eu vou sempre contornar a situação de uma maneira que eu não faça isso aqui, ó. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, isso acontece a todo instante. A todo instante. E como nós contraímos nossas dívidas, erros e pecados? Como é que nós contraímos isso? Eu sei que é uma violação à lei de Deus. Tá. E aí, como é que eu contraio isso? Como é que eu tenho essa dívida? Como é que eu tenho esse erro? Como é que eu tenho esse pecado? Como? Todo mundo sabe, vou colocar logo uma colinha dele. Por pensamentos, palavras e atos. Sempre começa desse aqui. Eu passo para cá e vou para atos. Não vou fugir disso. Quando eu começo a pensar, se eu já começo a saber das minhas imperfeições, eu não entro nisso aqui, eu corto esse pensamento. Mas quando eu não sei fazer isso, eu saio daqui e vou para as palavras. E, consequentemente, o ato. Porque, às vezes, na minha palavra, eu escuto alguma coisa que não queria. Aí eu saio para os atos. Então, é sempre neste processo que nós vamos contraindo as nossas dívidas porque estamos infringindo a lei de Deus. Vamos botar novamente o texto e vamos colocar isso. Perdoar e esquecer os nossos equívocos. Fiz um
monte de besteira. Aí eu sei que eu tenho 6 meses de vida, corro lá para a igreja, seu padre, quero me confessar, e ele, tá, vai lá, 50 Ave Maria, 10 Pai Nosso, aí eu vou lá, rezo aquilo tudo, estou liberado. Fui perdoado pelo padre. Então, é esquecer? Não, chance de repararmos. Entendeu? Oi? Vocês estão falando de perdoar, mas e a pessoa ofendida? Vai chegar aí já já. Vai chegar aí já já. Então vamos lá. Você perdoa, tá? Como o Juarez colocou. Você tem uma situação que houve um atrito. Se você perdoou, você quebra esse vínculo. O outro fica preso. Mas você fez o seu papel. Você perdoou, você desculpou. Se o outro não ficar entendendo, ele já, possivelmente, ele não vai te atingir, porque você já transformou o mal no bem. Você se propiciou de paz. Porque todas as vezes que nós desculpamos, nós perdoamos, nós temos uma tranquilidade, uma paz interna. Então essas ondas do outro não te alcançam. Aí o problema passa a ser exclusivamente do outro. Passa a ser do outro. Só dele. Só do outro. Porque pela lei divina você perdoou, você fez o seu papel. Se o outro não perdoar, ele vai continuar dando cambalhotas até acordar. Não necessariamente com você, mas com pessoas que fizeram ou que fazem a mesma coisa que você fez, porque ele está preso ao ato. Ele não está preso às pessoas. Ele está preso ao ato. Uma vingança, uma morte, uma desforra, uma coisa que ele foi lesado, uma situação, então ele pega uma situação daquela e se prende. Portanto, olha só, pode ser de repente um ato presente da atual encarnação, Sim. como também pode ser uma reverberação do passado Pode. dele, em forma de atavismo. Isso. Ele fica renitente no erro, errando É dele. encarnação após encarnação, É dele. e gerando problema entre os outros. Isso. Mas geralmente nós sabemos que a lei, ela só permite a gente cair dentro dos grupos afins. Sim. É a aliança dos iguais. Isso, é dos iguais. Então, naquele momento, todas aquelas pessoas estão envolvidas com aquela situação. Às vezes aparece um que começa a desculpar, não faz isso assim, aí a gente acha estranho. Era aquele que veio para mostrar que as coisas têm que ser feitas de outra maneira. Tá? Só um pequeno detalhe. Pois não, fala. Acho que é muito divino isso, mas a minha responsabilidade, já que eu ofendi, Isso. encerra quando eu perdoo. Não, você me ofendeu. Aí você vai chegar assim. Aí você está com a consciência culpada. Não devia ter feito aquilo. Meu amigo, me desculpa. Aí eu vou colocar para você. Desculpa. Mas aí, essa minha desculpa, ela pode ser de maneiras diferentes. Ok? Ela pode ser de duas maneiras. Como é que nós perdoamos? Eu costumo ficar em silêncio e refletir quando a pessoa me pede desculpa. Porque eu acho que hoje pedir desculpa está tão vulgar. Sabe, as pessoas, desculpa, está tão vulgar que eu ainda não acredito tanto. Aí, por exemplo, você desculpou, ficou em silêncio, perfeito, desculpou. É. Aí ele vai, faz outra coisa ali na frente da mesma, uma outra pessoa que não desculpa. Então eles criam um vínculo. No momento que você vai lá e está liberado, tudo certo, você não deixou esse vínculo ficar forte. Você cortou. Ok? E se eu me desculpar sem ele me pedir desculpa? Essa é que é a grande vantagem. Nesse teu silêncio, tu fala assim, o cara, coitado, não está sabendo o que está Eu fazendo. faço isso. Aí, dá um jeito dele aí, alguém, para Mas cima. eu não chego lá. Você não vai, veja bem, você não vai criar aquela situação de pensamento mal para lá, pensamento mal para cá. Você cortou Ignoro. e ignora. Né? Então, como nós perdoamos? De duas maneiras. Tem uma grande, nobre, que você, às vezes, faz até que o cara que te ofendeu, a pessoa que te ofendeu, não se sinta tão culpado. Realmente, essa é uma grande maneira. Você minimiza
sarou, mas a cicatriz fica. Quantas vezes nós já escutamos isso? Perdoa, eu perdoo, mas não vou esquecer. Ah, é verdade. Isso é perdão? Como eu costumava dizer, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, tá? É outro. Então você tem situações que você, vamos dizer assim, agrava tanto aquela pessoa que você se sentiu atacado, que na realidade não é um perdão. Tá vulgar. Mas ali está falando assim: perdoa os nossos pecados, Isso. assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então a gente pede a Ele para nos perdoar porque nós estamos perdoando Isso. quem Por isso Ele está por uma troca. não, mas olha só, vamos devagar, não é bem uma troca não, olha lá, ó, perdoa a nossa vida, primeiro eu tenho que pedir perdão para mim, certo? Eu tenho que pedir porque eu tenho que ter consciência que eu sou um pecador, que eu sou um espírito imperfeito, que eu erro, tá certo? No final diz: assim como nós. Isso, nós, tá? Olha assim, como diz, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quer dizer, o que ele está falando para você? Ó, você só vai ter o teu pedido de perdão atendido pelo Pai se você souber perdoar o teu semelhante. Fernando, posso fazer Ficou claro? Bem claro. Ficou? É isso que eu queria chegar. Então, é isso aí. Então você só vai poder ser perdoado, só vai poder pedir perdão a Deus, porque nós já estamos começando a ligar com Ele, é mesmo não entendendo direito, mas a gente já liga. Mas eu tenho que perdoar aquele que não tem conhecimento da divindade. Porque muitas pessoas usam essa oração com esse pedido simples. Por que falando Fórmula banal, por isso que a gente está tentando mergulhar um pouquinho nela. Porque na hora eu estou falando Pai meu, né? Está no Isso. céu, eu falo Pai Nosso. Mas é nosso mesmo, é nosso, é nosso. Ah, A gente é egoísta, só quer ir pra gente, mas é nosso. tá. Ele é de Mas todo nós, mundo, hein? eu estou falando com o Pai. Isso. Né? Pois também, né, eu perdoo a todo aquele que me deve. Isso. Acabou. Eu posso falar desse jeito. Tá? Eu tinha, eu não sei se eu contei isso aqui, se eu contei, vocês falam, já contou isso. Eu tinha antigamente uns sonhos que eu voltava correndo. Eu acordava, que bom, tô aqui. Acordava assim. Eu sabia que eu tinha feito besteira, mas não sabia o tamanho da besteira. Eu virei e falei assim, quem me fez alguma coisa, tá todo mundo liberado. Eu nunca mais tive esses sonhos. De coração. Mas eu falei. De coração. Você falou, tá todo, Não adianta só todo pensar, mundo que não. me fez está liberado. Não, porque do jeito que eu chegava, eu sabia que ele estava querendo mesmo me pegar legal. Então eu fiz alguma coisa errada para que eles tenham feito. Então eu liberei todos eles. Agora, o restante, quando eu chegar lá em cima, eu vou ver o que era. Mas eu não estou preocupado ainda agora. Então eu tenho duas maneiras, né? Uma grande, nova, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e susceptibilidade do adversário, ainda quando nenhuma justificativa possa ter. Vocês ouviram? Teve uns anos atrás aí que um garotinho morreu, acho que foi em motocicleta, um carro que atropelou. O pai dele, com o passar do tempo, começou a ir na penitenciária visitar o criminoso. Olha como esse homem perdoou. Olha o tamanho do perdão dele. Vários casos, Fernando. Hein? Vários casos. Tem vários Uma casos. mãe, um pai em São Paulo. Isso. Foi o pai japonês, ou São Senhor. Esse parece que foi o garoto aqui de Bento Ribeiro, uma coisa João assim. Hélio. Foi esse. E o outro, né? Perdoa o termo, como nós perdoamos, na mesma pergunta. A outra é, aqui o ofendido ou aquele que tal se julga impõe a outras condições humilhantes que lhe faz sentir o peso do perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: veja como sou generoso. Nessas condições é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte, aonde fica o ódio embutido e que numa oportunidade próxima alguém vai fazer alguma coisa contra o outro. Então, quando você fala em perdoar, é liberar mesmo. Ó, esqueci. Aconteceu, aconteceu. Eu tive a minha culpa, mas deixa a coisa rolar, tá? Ontem eu fui ofendido por uma pessoa que ontem essa pessoa deu
daquilo, isso aí tem um simbolismo, mas a gente tem que perdoar infinitamente, ilimitadamente, tá? Vamos ver aí, ilimitadamente foi quando eu coloquei. Então, porque a gente na vida de relação, na vida de trabalho, na vida de sociedade, a gente sempre vai ter os esfregos. A gente não pode deixar crescer. Então, libera, bota na conta da ignorância e vamos andando. Fernando, só um minutinho, sem tomar seu tempo. Acontece o seguinte, às vezes as pessoas podem, de uma forma equivocada, interpretar que esse perdoar 70 vezes 17 é uma única pessoa. É um ato contínuo. É um contínuo. O perdão é um ato contínuo. Que na realidade, quando você está perdoando, você que está se liberando De um processo de obsessão futura. Perfeito, perfeito. Então o processo é inverso. A gente fala assim, eu estou perdoando, eu sou grande. Não. Humildade. É humildade. Pelo contrário, é o inverso. Você que está sendo o beneficiado sem às vezes saber. Tá? Mas tem pessoas que vão pedir perdão, às vezes, por imposição. Por exemplo, essa pessoa foi na igreja, no dia que ela me ofendeu, e chegou na igreja e o pastor estava falando que a pessoa deveria procurar a pessoa que ela ofendeu para pedir desculpa. O pastor induziu ela a fazer Mas isso. tudo bem, mas ela escutou alguém que mostrou o caminho. Ela falou, olha, eu de repente minha mãe me entreguei a Jesus, eu vim aqui. Isso, pronto. Aí eu falei, que bom, né? É isso aí. Então, por exemplo, quando a gente não tem a consciência, a gente tem que ter alguém que encaminhe. Alguém. Por isso que a religião é importante. Tá? Novamente o texto. Deus se ocupa com os nossos atos para nos punir? Não. Deus vai te punir, Deus vai te castigar. É assim? Não. Como é que isso se procede? Eu acho que isso já ainda está programado. Está programado? Ofendeu, como a Não, é de retorno, né, Fernando? Olha só que coisa engraçada. Vou colocar para a gente ver e discutir. Deus tem suas leis a reger todas as vossas ações. Se as violares, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Isso está onde? Livro dos Espíritos, questão 964. Então, por exemplo, ele deu o exemplo aqui de guloso. Mas quantas pessoas desencarnam, morrem com mágoa, com raiva? Aí não morreu, né? Aqui ele está dando quadro de enfermidade e doença. Essa que morre, ela vai ficar no plano espiritual numa situação de flagelo. Aí diz, De dor. pedir perdão. Ah, mas aí tem que parar, levantar o pensamento para poder começar a ser socorrido. E isso às vezes demora anos, décadas, séculos. Porque é você que tem que dar a partida. Não é de fora, é você que tem que mexer as tuas energias e passar aquilo para fora. Se você ficar interiorizando, ruminando, aumentando ainda mais a raiva, a coisa fica pior. Você vai se deteriorando espiritualmente. Tá? O que vem agora aqui? Novamente o texto. Como Deus perdoa? Deu nova chance. Olha só. Não é possível pedir a Deus que nos isente das culpas conscienciais se nós ainda mantemos babando por aquilo que fizemos aos outros. Então, não é Deus que vai me perdoar, sou eu que vou ganhar o perdão. Né? A gente não entende aquele negócio que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o processo é inverso. Eu não tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que começar a me perdoar, a entender, a matar minha ignorância, a compreender, como o Juarez falou. E aí eu retorno para lá. Porque nesse momento que eu estou fazendo isso, Deus já sabe que eu estou melhorando, que eu estou me esforçando. E a outra? Se não soubermos perdoar, não poderemos jamais ser perdoados. Então esse é que é o negócio. Se eu não sei perdoar, eu não posso querer uma coisa que eu não sei dar.
Então eu tenho que aprender a dar para poder receber. A caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, mas também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse é que é o negócio. Às vezes você vai ajudar uma pessoa e você recebe, em contrapartida, uma atitude que te choca, te desagrada. Você tem que saber entender isso. Reflexões. Essa é boa. Vamos ver onde eu estou para não me perder. Perdão, legal, o que é isso? Quando eu estou pedindo perdão, né, ou perdoando, eu estou tratando de mim. Né? Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Então, é isso que a gente tem que entender. Todas as vezes que eu desculpo, perdoo alguma coisa que eu entenda que foi feita contra mim, eu estou pedindo perdão para mim. Fala. Mas nessa situação, eu, na condição de estar perdoando, eu sou obrigada a conviver com essa pessoa? Não. Ou eu tenho que estar preparada para ajudá-lo quando necessário? Não, olha só. Se você perdoa uma pessoa, mas você sabe que aquela pessoa vai continuar fazendo aquilo, você não é obrigado a conviver com ela. Ah, você não é obrigado a conviver com ela. Você tem que tentar evitar até para que ela não aumente os seus débitos. Agora, oportunamente, na hora da gente conversar com Deus, assim, dá uma ajeitadinha naquela, vê se ela bate com a cabeça e acorda, vê se acontece alguma coisa para ela ver que ela está no caminho errado. Foi como o Luciano falou, os grandes casos de obsessão começam assim. Sem contar que é sempre 50% de cada um. Isso aí. Mesmo que não seja conscientemente. Por que uma pessoa, às vezes, tirando a ignorância que a gente está vendo hoje, muito à flor aí, né? Para se discutir de outro assunto, você está envolvido. Às vezes você não sabe, o teu orgulho não deixa você escutar, levar um desaforo, aí a coisa começa. E o restante aqui, olha só que coisa interessante. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Naquilo que nós nos sentimos muito machucados, quando a gente perdoa, nós teremos, vamos dizer assim, uma benevolência maior. E podemos pedir que essa benevolência possa ser usada com a gente também. Tá? Outra coisa legal aqui, perdoar o outro, o que é isso? Muita gente leva as pessoas, aquela pessoa que pede perdão, leva aquela pessoa como um frouxo. Mas é o erro de todos nós, porque a gente só pensa na vida aqui e agora, nesse instante. As pessoas que pensam assim, eles não pensam nem no futuro amanhã. Não estou dizendo na vida espiritual, não. Ele só pensa naquele momento. Ele está olhando aqui, ó, para o pé dele. Ok? Imediatista. Perdão ao outro, como é que é isso? Não se libertar o outro do vínculo ou da imantação, Isso. digamos assim, que teria atrelado a mim, ou vice-versa, eu te liberto, eu volto aquela questão dos elos que são criados, né, energeticamente falando. Quando eu perdoo o outro, eu libero o que é vínculo pernicioso comigo. Quando essa pessoa que chegou para você e falou de perdão, o que você sentiu? Eu já tinha perdoado. Não, você já tinha perdoado, mas na hora que ela falou, o que você sentiu? Não acreditei. Não. Então não serve para a minha resposta. Então vou colocar logo. Ó, quem perdoa as ofensas adquire paz e propicia paz. Porque você quebra, você rompe com aquele antagonismo, aquela troca de energia. Claro. Isso Só que eu Ó, já aconteceu contigo, né? Então você quebra isso. E é assim que a gente tem que proceder. E um outro momento, ó, quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem que necessita. Pô, aquilo aconteceu errado, foi mal assim, aquilo me machucou, mas eu esqueci. Então você transforma aquele mal em um bem
tudo aquilo que nós fazemos. E não deve ser assim. Por quê? Ó, eu tenho que superar as minhas más limitações. Eu sei que eu ainda sou imperfeito. E eu tenho que tirar essa minha culpa para não deixar me destruir. Eu não ficar com a ideia fixa só naquilo e eu vou me destruir. Então eu tenho que me liberar. Eu erro porque eu sou imperfeito. Como é que eu vou fazer para consertar? Se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir. Se eu tiver que refazer a coisa, eu vou refazer. Mas eu tenho que buscar. Mas, voltando, vamos Fala. aquela que perdoar o outro, a pessoa que vem para pedir perdão, às vezes ele é oportunista, e viu que você perdoou, se manteve silêncio e não se atingiu, ela vem, né, como uma pessoa má, e vem com me perdoa, para poder se reaproximar de você de novo, para poder fazer uma maldade maior ainda. Não, mas Devemos vigiar isso. Não, cara, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, né? Como você está colocando, não é que você seja obrigado a passar pela situação a segunda vez. Porque se você for passar pela segunda, você está dando a chance. Ela vem perguntar, Você não vai tratar mal, você não vai inferiorizar, você não vai destratar, você não vai agredir, mas você vai ter que pôr limites. Mas a resposta boa, né? Já te perguntou. Esqueci e acabou. Esquece disso, já passou, foi enterrado. É assim que tem que falar. Amigos, aí faz assim, amigo, aperta a minha mão. Isso, aperta. Aí você aperta, aí você me pergunta. Aí você vai se aperta a mão e fala assim, Deus, olha por ele. Aí eu tenho certeza que ele vai sentir um friozinho. Então, eu não acreditei. Troço qualquer, né? Eu não acreditei, eu falei, não. Vamos lá. O mesmo texto, né? Portanto, orais assim, perdoando assim, e não nos deixe entrar em tentação. O que é tentação, hein? Vamos botar aqui. Não nos deixe entrar em tentação. O que é isso? Tentação é pecado? Acho que não. É o pré, tá? É bem colocado assim. Acho que ela é pecado. Né? Não é erro, é o pré, como diz ele. Olha só o que é tentação. Ó, não é pecado. Mas olha que coisa bonitinha. É prova, é expiação, ó. Tentação é tensão, prova e experiência. Por que eu sou tentado? Para ver se realmente a situação não me domina. Lembra aquele negócio, pensamento, atos e palavras? O pensamento vem, como você disse, é pré. Eu vou combater, porque eu estou combatendo as minhas imperfeições. Nós já matamos, nós já roubamos. Hoje nós ficamos indignados com quem está roubando e quem está matando. Mas nós já passamos dessa fase aqui. Eu já não vejo aqui o outro ter uma coisa, vou matar ele para ficar para mim. Não, nós não fazemos mais isso. Eu posso até ter inveja, é diferente. Mas eu já controlo os meus impulsos primitivos de interromper a vida de um semelhante, de tirar a coisa de um semelhante. Até há poucos anos atrás, nós fazíamos isso com o pé nas costas. Hoje não. Então, ó, eu estou deixando de entrar em tentação. Uma coisa que eu quero, fulano tem, eu vou trabalhar, vou me esforçar para conseguir. É assim que a gente está fazendo hoje. É o combater ou o combate, né, Fernando? Hein? É o combater. É o combater. Olha só, você já começando a entender e já começando a se perdoar. Né? Uma outra coisa interessante. Eu estou perguntando. Por que nós ainda... Deixa eu olhar aqui para ver se a cola está certa. Por que entramos em tentação? Todos nós entramos. Por que nós ainda entramos em tentação? É o homem velho ainda, né? O homem velho, né? As más tendências ali. Nós estamos mais para a origem do que para o destino. Porra! É? Otimista nessa colocação. Olha só. Ó, a natureza mais primitiva do que espiritualizada. Por isso é que nós entramos em tentação.
quando a gente começa a estudar uma série de passagens da vida de Cristo, nós não entendemos. Porque ele estava muito mais para lá do que para cá. Ele falava para o homem do futuro, para o homem espiritual, e nós entendíamos que ele estava falando para o homem material, e não era. Tá? Não nos deixe entrar em tentação. O que vem aqui agora? Ó. Que as tentações a que sejam subjetivas não sejam maiores do que a nossa capacidade de êxito. É aquele negócio da cruz. A cruz não é mais pesada. Nós, às vezes, é que começamos a cortá-la para ficar com folga de carregar. Mas tudo isso, né, que nós passamos, nós temos que ter a capacidade de êxito. Não fugimos disso. Olha a outra colocação. Não podemos pedir a Deus que nos tire as provas, porque fomos nós que escolhemos. Fomos nós que buscamos para o nosso crescimento. Então eu posso, ó Deus, me tira a doença, me tira isso, me tira aquilo. Não. Me dê forças para ultrapassar. Não entendi, desculpa. Ah, isso, não, tá aqui, você está tendo um negocinho, é esse? Né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que ter. Nós sabemos que nós estamos aqui para ter essas atribulações, essas dificuldades, esses obstáculos. Então eu quero força para ultrapassar. E quando a gente começa a entender isso, as coisas se parecem menos pesadas. Tá? Todos nós ainda nos abalamos com a morte. Mas aquela pessoa mais espiritualizada, ou que começa a entender os ensinamentos espíritas, já passa com um pouquinho mais de facilidade. Porque nós já sabemos que a vida continua, que do lado de lá a coisa vai continuar andando. Não é aquele desespero que acabou. Fala. Mas também, se não sentir um pouco essa separação, é como se não tivesse sentimento nenhum pelo outro. Nesse momento do desencarno, se nós não sentíssemos nada, é como se nós não tivéssemos sentimento nenhum pelo outro. Não, mas sentir a gente vai sentir. Então, Mas a gente não vai se lamentar pela perda. Nós não vamos nos revoltar contra Deus. Porque ele tirou ele, né? Aquele negócio. Não nos deixe entrar em tentação. Por que a gente entra em tentação também? Porque nós precisamos ser provados. Eu tenho que saber, né, se nessa aprovação eu vou ser aprovado. Então, olha lá. Precisamos ser provados e aprovados. Passou, sobrepujou aquilo. Passou no teste, né? E ó, cada um tem a sua na vida a todo momento. Isso aqui acontece, ó. A todo momento, né? Isso, prova é prova, né? Você tem isso na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida de relação. A todo momento nós estamos passando por isso. Sempre, não podemos fugir dessa coisa. Não nos deixe entrar em tentação eu não posso sucumbir, ser destruído nessa tentação. É isso que também está falando no texto das provas. Então tudo isso aqui passa pela tentação. Vamos ter? Vamos. O tempo todo, volta a falar. Dá-nos Deus força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tendem a desviar da senda do bem, esperando os maus pensamentos. Né? Isso aqui acontece aberto. Ó, eu particularmente, né, apesar de já vir trabalhando dentro de um monte de tempo, volta e meia eu me questiono, tento me sugestionar o trabalho que eu ando fazendo. Será que isso é bom? Qual a vantagem? Para que isso? E aí eu falo, não, eu vou continuar, eu vou fazer, porque eu estou estudando, mas o tempo todo nós somos tentados por isso. E olha essa outra aqui que interessante. Somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas
faltas, melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, nos maus espíritos, mas não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos que nos entretêm para nos tentarem. Então, quer dizer, nós é que damos as janelas. Não adianta, o espírito veio me tentar, não. Eu tenho aquilo ainda dentro de mim que ele vai justamente ali bater. Aí eu deixo ou não, eu cedo ou não. E quando eu cedo... Esse texto aí mostra, esse texto mostra que nós temos que pedir força a ele. Lógico. Nós somos passivos de pedir. Isso, não, o tempo todo, né? E a gente sabe de vários exemplos de pessoas que abandonam porque não conseguiram sobrepujar a tentação, né? Mas livrai-nos do mal, assim seja. Então vamos ver aí o que é isso aqui. Lucas, livrai-nos do mal. O que é isso aí? Mal. É ignorância. É ignorância. Então não é de Deus. Não. O mal não é criação divina. O mal é criação do homem. Tá? O mal não é criação divina, e sim do homem no processo de aprimoramento natural. Oi? É tentação. Opa, já mudou por quê? Reflexões? Então vamos lá. Já que a gente falou, você disse que é o que é o mal? Né? O que é o mal? O que a gente pode falar que é o mal? Consequência das nossas ações erradas. Erradas. Então as minhas ações erradas, elas são contra a lei do universo. Tá? Isso é que a gente tem que entender. Todo o nosso erro, todo o nosso equívoco não é pessoal, é universal. Dizeram que o mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. Por você não pratica o bem. Vamos chegar daqui a pouco aí. Tudo que é contrário à lei de Deus é mal. O mal é o instrutor mais rigoroso. Não entendi. É o instrutor mais rigoroso. O instrutor mais rigoroso, ele é necessário, é um remédio. Mas ele é necessário. Mas ele é necessário quando a gente se afasta disso aqui. Tá? A outra colocação. Como o mal nos atrapalha? Eu sei que ele existe, como é que ele vai me atrapalhar? Eu vou ficar marcando passo. Eu não vou evoluir, eu vou ficar estacionado. A outra aqui. Qual a origem dele? Ele existe, existe. Qual é a origem dele? Nossa ignorância. Nossa ignorância. Mas eu tenho vontade de praticar. Eu gosto dele. O ignorar, primeiro o mal foi que colocou aqui, é a ausência do bem. Isso. Ele existe, Existe. em volta da ligação do homem a Deus. Isso. Né? E o ignorar é desconhecer o mal, não com base na consciência. Porque se você não ignora o mal que você tem. Presta atenção, vamos lá. O mal, né? O mal, ele não existe quanto às leis divinas. Mas eu criei ele. Por que eu criei ele? Né? Por que eu criei ele? Porque ele me deu prazer em algum momento. Ele me deu um prazer em algum momento. Por exemplo, hoje todo mundo sabe que fumar é prejudicial à saúde. Mas quando eu era jovem, eu fumei. Né? Era um mal. Era falta de conhecimento e outras coisas também. Eu não vou nem falar aqui, né? Mas era falta de conhecimento. Hoje todo mundo sabe que a grande maioria de mortes de pulmão, de câncer, está afeta ao cigarro. E você vê as pessoas, não é normal. A pessoa não está se comprazendo daquilo, não está satisfeita, porque ela quer. Isso eu estou falando dos vícios físicos que alteram e que comprometem a minha ferramenta de trabalho, que é o corpo. E os morais. Não é? Então, olha lá, por que eu tenho mal? É a vontade que eu tenho de praticar. Quantas pessoas deixam de se cuidar da sua vida para cuidar da vida do vizinho? Ela não sabe que está praticando mal, mas ela se sente bem naquilo.
Zona de conforto. Entra o problema da ignorância porque ela não sabe o mal que ela está fazendo a ela mesma. E quando ele acha que está fazendo mal, mas ele ignora que é o mal? Como assim? Muitas pessoas, às vezes, fazem o mal e acabam sem saber. Não, mas a pessoa... Sem dizer, são coisas até que não seja assim tão grave, né? Ah, não, As tudo bem. pessoas acabam não tendo conhecimento. A gente, para medir, a gente tem que fazer o seguinte: será que eu gostaria que aquilo que eu estou fazendo fizessem contra mim? É o meu termômetro. Então, essa pessoa que está fazendo esse mal pequenininho, será que ela gostaria que alguém fizesse com ela o que ela faz? Sabe o que eu estou É uma coisa de falando? evolução mesmo. Isso aí é coisa de Mas evolução. olha só, eu muitas das vezes, quando eu pego o trem, que tem uns vagões, ainda existe isso, tem a lei Tem. proíbe, mas continua se praticando, né? Aquela coisa do pastor, vir orando, falando, Isso. pregando dentro do trem. Eu escuto muito o pastor pregar como se estivesse falando bem de adquirir coisas materiais. Lógico. E as pessoas ali todas vão trazendo daquilo. Isso, lógico. E ele, será que ele, né? Ah, vai sem dúvida nenhuma. Porque no caso aí, a figura dele muda. Ele fica sendo como um anticristo, um falso profeta. A coisa dele é maior ainda. Ah, ele está Mas fazendo. as pessoas que estão escutando estão aqui. Não, mas as pessoas estão escutando de uma forma ou de outra, elas estão entrando no ouvidinho dela, indo para a cabeça, a palavra Deus. Numa situação de sufoco, ela vai lembrar dessa situação. Ah, aquele moço lá naquele dia falou em Deus, então ela aqui já vai falar em Deus para poder quebrar aquela sintonia dela. Tá? Entra. Quando você engana, e hoje a grande maioria das religiões, não vamos falar todas, elas trabalham muito em culto externo. Isso é que é o grande errado. Nós temos que trabalhar o interior, o culto externo. E eles trabalham, tu vai lá para a minha igreja que eu vou te dar aquele papelzinho, tu vai fazer aquilo, aí entra no dízimo, aquelas coisas todas que a gente conhece, né? Ainda é a questão da ignorância. Sim, O Jorge Walter deu uma frase que eu Olha só. vou sempre repetir. da ignorância e da nossa comodidade. Pelo seguinte, eu prefiro que alguém reze para mim do que eu rezar. Tá? A gente espírita sabe disso. Ah, tu vai lá para casa, espírita, bota a mão. Tudo bem. Por que aquela pessoa na hora de dormir não pede? Porque aquela história que você Não, falou do às Brasil. vezes não é só ignorância. A ignorância é quando você não tem o conhecimento. Às vezes é comodidade, a gente anda atrás de um livro. Mas peraí, deixa eu dizer o porquê. Deixa eu completar. Quando o Jorge Walter deu uma frase que você pode repetir, que é aquela: os malandros talvez com uma bolsa honesto, seriam honestos só por malandragem. Mas por quê? Porque essa ignorância, que você falou, que está ligada ao prazer, o cara faz o mal e sente um prazer em estar fazendo mal. Lógico. Porque ele não sabe que se ele fizesse o bem, ele ia ter um prazer muito maior. Mas Se a culpa está fazendo o bem nesse e ponto, sentir o prazer, ele nunca mais vai querer mas fazer nesse o mal, porque o ponto, prazer do tudo bem é bem. muito maior. Mas veja bem, neste ponto você está fazendo uma comparação. É. Mas isso tem que partir dele. Você entendeu? Isso tem que Mas partir eu dele. digo ignorância. Mas até onde? Né? Então a outra coisa aqui, como resistir ao mal? Eu sei que ele existe, fala. Gente, ignorar é desconhecer o fato. Isso. A consciência não deixa isso acontecer. Quando você pega uma criança, você tem que Tá. ela, Sim. né? Então, na verdade, a gente não pode. Primeiro, porque se a gente botar como ignorância, justifica o ato. Ignora as consequências. Tá? Por exemplo, Que a consciência diz. isso. Você vê assim, porque na realidade a consciência diz isso, tá? Mas a tua vontade em praticá-la é maior do que a tua força de consciência. Por quê? Porque você não acorda, você acha que a tua vida é aquela que na hora que deu a palmada, o aparteiro ou o médico deu a palmada, começa a chorar e ela vai terminar na hora de jogar, de botar em 7 palmos de terra para dentro. A grande maioria das pessoas pensa que é isso. Não pensam que tiveram uma antes e que terão, mesmo sendo ignorância, que é uma atenuante, mas isso não o isenta de ser responsável pelo erro. Porque você vive numa sociedade, aí vai falar assim, você via as outras pessoas fazendo isso? Não. Por que você fazia? Você entendeu? Então, vai ser de acordo com o seu conhecimento da lei divina. Perfeito. Mas jamais será perdoado por um erro, por uma transgressão da lei. Ok? A tua consciência está lá,
vontade de praticar. Mais 5 minutos para a gente terminar, hein? Tá, eu ia perguntar, já coloquei. Fazer o bem no limite das nossas forças. Está lá no Livro dos Espíritos 642. E para terminar, livrai-nos do mal. O que seria isso aí? O mal não é obra tua, Senhor. Portanto, manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprir, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Então, olha só, nós usamos a liberdade erradamente. Isso está onde? Não está não. Se eu tirei de algum lugar, esqueci de colocar. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Então, o erro me dá uma satisfação. Por isso é que eu faço isso. A 630, está lá, na questão 630 que eu tirei isso, do Livro dos Espíritos. Então, o mal é esse. Ele está comigo. Vamos ver? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir. Ok? Fechamos aqui. Ah, não, tem o assim seja. Assim seja. O que é isso? O que seria o assim seja? Todo mundo reza o Pai Nosso. Todo mundo faz o culto do amém. Todo mundo na prece da casa dele fala, assim seja. Né? Tudo aquilo que foi falado, seja. É a submissão incondicional à vontade de Deus. Isso, ó. Deus para todos suplicando a tua misericórdia e a tua bênção. Quando a gente fala assim seja, estamos pedindo a Ele isso. Que Ele abençoe aquilo tudo que nós estamos querendo. Né? Não é palavra minha. É isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Que assim seja a sua vontade, que seja de acordo com o que você, ou melhor dizendo, seja de acordo com o que o Senhor deseja. Ok? Fechamos aqui então o nosso Pai Nosso. Hoje passou um pouquinho, mas tinha que terminar hoje, não podia passar para o ano que vem. Ok? Alguma colocação a mais? Toma. Você falou, nosso pai. Hein? Não, ano que vem ainda não bolei o que eu vou fazer não. Mas vamos lá, mais uma vez eu vou. Você